Eu me considero uma pessoa negra. Eu sou filho de mãe indígena e pai negro. E também, por parte de pai e de vó, tem traços português. Só que, como eu cresci numa favela e não numa aldeia, eu me identifico como uma pessoa negra da favela. Eu me identifico como uma mulher preta, né? Assim. Porque antigamente eu não me via desse modo e hoje eu me considero uma mulher preta. Eu me identifico como um homem pardo. Ser indígena, ser tupinambá-jolivense é carregar o legado de anciões que deram a vida pelo povo, que deram a vida pela história, que deram a vida pela nossa cultura. É poder saber que lá de cima, das matas, nosso ancião Amotara, nosso grande ancião, Manto Sagrado, cuida da gente e honrar esse legado, essa responsabilidade. O movimento indígena, ele historicamente tem se organizado, né? Antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88, o artigo 231, 232 da Constituição, já é fruto da organização do movimento indígena. Esses movimentos foram fundamentais para os avanços nas políticas públicas voltadas à educação, tanto para a população indígena quanto para a população negra. O movimento indígena hoje tem a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a POIME, que é aqui do sul da Bahia, pega o sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, né, dessa região toda. Então você tem a articulação nacional, que é a PIB, você tem as articulações regionais por povos e você tem a ATL, que é Acampamento Terra Livre, que acontece entre maio e abril, lá em Brasília, fazendo a pauta da reivindicação. Quando eu entrei no movimento negro, tinha um grupo que não queria contato com o Estado. Tinha um posicionamento assim, não, nós fazemos as nossas lutas e o Estado brasileiro é um Estado racista, enfim. Mas nós atravessamos o muro da escola antes da Lei 10.639. Tá? Então, nós já íamos à escola. Em São Paulo teve o Festival Negro Zumbi, que durou uns 10 anos. Aconteceu em várias cidades do interior. E várias outras coisas que nós fizemos com o Norte e Nordeste. A escola, ela é a centralidade de todo esse processo, né, desse empoderamento. E a escola, esse movimento indígena, ele começa pela escola. E nós temos experiências aqui de crianças, desde a creche, né, que já estão fortalecidas, afirmando, eu sou tupinambá, sim, né, e quem quiser que faça alguma coisa comigo, curumim de 3, 4 anos de idade, já pensando dessa forma. E a gente pensa assim, como essa educação, né, já tem mostrado resultados. Coisas que a gente não teve na minha época como aluna, porque eu estudei numa escola não indígena. Então, essa escola não indígena que negava a minha cultura como tupinambá, hoje ela é pensada de uma outra forma para fortalecer, né? Para fortalecer principalmente e logo iniciando pelas crianças também. Então, as crianças, elas participam, já são politizadas, já veem, né? Já se veem por aí de outra forma. E não negam onde elas estejam, que são tupinambá. Coisas que a gente tinha até pouco tempo receio de falar, né? Como que era indígena, em razão da inferiorização, da discriminação que a gente iria sofrer. O estudo me colocou no entendimento de mim mesma e dos meus iguais, né? Porque essas questões sempre me atravessaram. O racismo sempre me acompanhou desde muito cedo, na infância, principalmente na escola. Então, assim, não só comigo, como os meus colegas também. E eu me torno professora, me torno atriz, e eu percebo que eu não posso repetir os mesmos atos das minhas professoras, que era o quê? Silenciamento, era fazer de conta que aquilo não foi dito, que aquelas expressões não eram ditas na sala de aula. Então, eu entendia que eu precisava ser diferente. E não é no sentido de, porque eu estou falando da minha dor, não era isso. Era entender de que isso não precisava acontecer e não pode acontecer. Se você vai na escola, você passa os anos da sua educação básica e depois do seu processo de educação no chamado nível superior, sendo desafirmado,
sendo mostrada como escrava, como aquela ou aquele que serve sem recebimento de salário, sem percepção salarial, sem receber justiça. Se você vai sofrer o racismo e também o sexismo e também o classismo, onde quer que você vai, quem é que quer se mostrar uma pessoa esfarrapada? Quem é que quer aparecer diante da sociedade como uma pessoa discriminada? Eu terminei o curso de pedagogia em 1978 e eu quis fazer pedagogia porque eu imaginava que dentro de uma faculdade eu iria discutir qual era o problema do negro. Né? Porque até isso era colocado. No Brasil era o problema do negro, não era o problema do Brasil, era o problema do negro. E terminei o curso sem ouvir nenhuma palavra, sofrendo os mesmos preconceitos que eu sofria no primeiro e no segundo grau. Tá? Até que encontrei o movimento negro e fui aprender com o movimento negro unificado, com o Milton, com os outros, o que é ser negro no Brasil, o que fizeram com os negros, né? E fui ver, porque assim, por que eu tinha vergonha? Eu não sei se era bem vergonha, mas eu tinha uma timidez, eu me sentia enfraquecida de ser negro. Né? A partir do momento que eu pude encontrar com a minha história, eu revivi. Eu me tornei outra Raquel de Oliveira. E eu que não conseguia dar aula, fiz o magistério, não consegui ir para a sala de aula, eu disse, não, agora eu preciso ir para a sala de aula. E saí de um cargo concursada para entrar como professora que não é concursada, porque eu tinha que falar com os meus alunos e alunas, negros e brancos. É muito comum, quando eu estou em alguns lugares, falar, você é boliviano, você é paraguaio, você é do Uruguai, porque pensa que, geralmente, o indígena que ocupa um lugar numa universidade, na academia, já sou doutor, né? Fez um doutorado, fez um pós-doutorado, ele não é um indígena brasileiro, o que é um erro danado, porque cada dia mais cresce o número de indígenas, médicos, professores, advogados, mestres, doutores e pós-doutorandos. Cada vez mais é um grande número de índios em espaços da academia, da galeria de artes, né? O grande Esbel, Jaide Esbel, que encantou, e tantos outros que ocupam o espaço do cinema. Você pode falar de cinema indígena, literatura indígena, você pode falar de artes cênicas indígenas, você pode falar de artes plásticas indígenas, você pode falar de saberes acadêmicos indígenas que nós estamos produzindo. Primeiro veja a história de construção da universidade, onde é que ela se constrói, como é que ela se instala no contexto brasileiro e como é que foi construída a universidade que a gente mesmo está. Ela não foi construída para o povo, ela não foi construída para as pessoas, para as classes populares, negras, quilombolas e gente de aldeia, gente indígena estudar. Não foi, porque da mesma forma as universidades elas nascem a partir das elites e as elites são brancas. Isso é sociológico. Apesar das tentativas de apagamento, as populações periféricas ocupam cada vez mais espaços de poder, criando novas possibilidades de reafirmarem suas identidades. Em função desse movimento, dessas ações todas, eu percebo uma conscientização muito maior nos indivíduos, seja das pessoas, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Vem essa consciência nos mostrando de que a gente não pode mais se calar, de que a gente precisa ter atitude frente a essas questões. Então eu percebo que o movimento negro já fez e já faz esse movimento, né, na verdade. E por isso que hoje, pretos, pretas, negros e negras, nós estamos nos aquilombando, nós estamos mostrando à sociedade que nós estamos decididos e decididas a buscar a nossa emancipação como seres humanos. Minhas avós ensinaram muito. A convivência com as avós, a convivência com as bisavós, com a bisavó, a convivência com o avô, a convivência com a família que está fazendo samba, a convivência com a construção das fantasias, que tem significado, tem história, tem ensinamento, tem conhecimento,
a convivência com a construção dos carros alegóricos, com um tema, enredo. Para mim, esses fenômenos é que vêm posteriormente dar origem à lei de ensino de história e cultura afro e afro-brasileira que chega nas escolas, que é para chegar nas escolas, né? As diretrizes curriculares. Então, esse ensinamento de regiões quilombolas, mesmo daquelas regiões que ainda não se identificam como quilombolas e que estão fundamentando conhecimento o tempo todo para a gente. Né? De novo, as rodas de capoeira, de novo, os rios, onde as lavadeiras estão, as mulheres negras, elas estão dialogando o tempo todo, elas estão conversando sobre a vida, como é que elas se posicionam contra as hierarquias de raça, gênero, classe, como elas lidam muitas vezes com as patroas, como lidam com os companheiros dentro de casa, que estão praticando opressão, como é que essas lavadeiras, não é, elas constroem identidade enquanto mulheres negras também, como vão para os rios, como se articulam nessa vivência. Então, isso é construção do conhecimento. Então, a Lei 11.645, né, que veio tardia, né, em 2003, pelo Movimento Negro primeiro, pela 10.639, de forma tardia, e somente em 2008, falando da cultura indígena, né, para obrigar que escolas falem dos seus povos originários, de suas bases. Então, assim, é estranho a gente ter que falar que é uma escola, ela é obrigada, uma educação escolar, ela é obrigada a falar dos seus povos originários, sendo que deveria já, né, não precisar de lei para isso. E essa lei 11.645, ela precisa ser legitimada, né? Ela é uma lei, mas para que se legitime nas escolas, ainda falta bastante chão. Nós temos a lei, mas nós não temos agora alguém que veja isso de forma que aconteça diariamente, seja nas práticas pedagógicas. E quem te vê muito é uma forma folclorizada, né? Na consciência indígena em novembro, ou negra em novembro, ou na consciência indígena em abril e setembro, por exemplo. Como eu sou um professor da área de ensino, eu uso a Lei 11.645. Como você fazer o conhecimento, se auto-reconhecer como indígena, como negro. Ainda mais no sul da Bahia, minha gente. No sul da Bahia, se você se auto-pesquisar, se auto-ouvir, ouvir seus ancestrais, você vai encontrar lá na sua ancestralidade a negritude, né? Você vai encontrar a africanidade ou a indianidade. Então é isso. No primeiro dia de aula, em muitas salas de aula, eu falo assim para os alunos, não vai ter livro não, você vai ouvir seu mais velho. Você ouvindo seu mais velho, você vai encontrar essa indianidade e essa africanidade na sua própria existência. Tanto a Lei 10.639 como a 11.645, né, na conjuntura dos seus atributos, elas trazem a chave para uma educação antirracista. Eu penso que cumprir a lei é a obrigação de toda escola, de toda a Secretaria de Educação, que quer romper com esse silêncio histórico, né? Esse silêncio secular que foi imposto às culturas africanas, às culturas indígenas. E romper com esses conflitos que permeiam a escola, né? Esses conflitos racistas que estão instalados na escola, é o caminho. E justamente as duas leis dão condições para isso. É só querer fazer, tirar a lei do papel e executar o que precisa ser feito, porque esses conflitos existem dentro da escola, na verdade, porque eles são o reflexo do que é a sociedade. Então, a chave está na escola e a lei é para ser cumprida. Eu sempre defendo a educação libertadora, né? Tem uma frase muito conhecida do Paulo Freire em que ele vai falar que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, nessa movimentação de levar para a sala de aula conteúdos, aulas estruturadas e pensadas para pessoas indígenas, para pessoas negras e outras autoridades, a gente está levando discursos que fora dali vão aparecer de maneiras muito conturbadas.
E eu acho que a sala de aula é esse lugar. É o lugar de aprender, é o lugar de conhecer, compartilhar, né? E eu também penso que é importante investir, né, políticas públicas na formação de professores para que esses professores, nós, né, eu como professor também me incluo nisso, para que a gente possa ter mais embasamento para lidar com temáticas que são tão caras a nós, que são tão importantes e que cotidianamente está sendo vítima de muita desinformação, de muita fake news, de mentiras, né? Então a gente precisa estar nesse processo formativo, aprendendo, reaprendendo, para que a gente consiga compartilhar o que a gente aprende em sala de aula com os nossos alunos, prezando pelo respeito. Que é isso, a gente precisa pensar em estratégias anticoloniais, porque é o grande veneno. O colonialismo que ainda persiste, né? Uma cultura colonial que ainda persiste em atribuir espaços específicos às pessoas negras, espaços de violência, de subalternidade, precisa ser ruída. É uma cultura que não tem condições de sobreviver, né? E para que essa ruína ela venha com gosto, a gente precisa fazer e promover diferença a partir dos nossos lugares. Então, se eu, com a educação, eu tenho várias mentes brilhantes na sala de aula e eu tenho condições de trazer uma discussão afrocentrada, uma discussão indígena, com seriedade, com qualidade, por que eu não vou fazer isso? A educação permite muitas possibilidades, mas só se faz potente quando associada a políticas públicas com foco na mudança social, racial e cultural. Né? Como diz Capinano, naquele texto dele, né, que Roberto Mendes canta, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, assim, não dá para a gente falar disso sem estudar, sem se aprofundar, de viver de, isso é mimimi, isso é tolice. Enfim, foi assim que eu cheguei aqui. Tem que existir uma legislação que a escola tem que ter isso, que os professores da rede pública têm que ganhar um salário decente, que a merenda tem que ter lei. E além da lei, que já existe alguma, tem que ter quem acaba, não queria usar a palavra brejear, mas quem constantemente está observando esse cumprimento. Né? E eu acho que, para mim, a política bem feita é um dos caminhos. E eu falei com vocês antes, estou falando. Nós precisamos perder o preconceito pelo poder. Nós temos que querer o poder e saber o que fazer com este poder. Né? Então, isso, é poder, 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 poder. Se eu reencarnasse amanhã já, eu ia ser política. Fazer um tratamento, quebrar toda a minha timidez, ia ser política. Porque é lá que saem as leis. Não tem muito jeito.